Olá, já estamos ao vivo, começando mais uma live do programa Extensão em Rede, Partilhas do Comum. Olá, olá pessoal, aguardando a professora Carolina Bessa para a gente começar a nossa entrevista. Olá. Hoje a entrevista é com a professora Carolina Bessa. Olá, Márcio. Ah, é Lília, né? No zap de Márcio. Tô aguardando Carolina para a gente começar a live. Olá, Maria do Carmo, tudo bom? Hoje estamos na sua seara, hein, Maria do Carmo? Praticamente a nossa inauguração aí do programa e do site Extensão em Rede, Terceiro Comum. A professora Lília tá de clandestina brincando aqui, né? Que pró-reitora na ProEx está no zap do companheiro dela. Vamos ver, eu já avisei Carolina, só esperando ela entrar para a gente começar. Ah, ela entrou com a DH aqui. Oi, Carolina, tô te convidando, espera só um instantinho. Carolina, acho que você tem que sair e entrar de novo. Ah, não, eu vou conseguir, peraí. Pronto, consegui, tô te convidando. Isso aí, agora, Maria do Carmo comentando aí, agora Carolina. Oi, Olá, amiga. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então tá bom. É que os meninos do marketing, eles pediram para eu entrar com essa conta, porque segundo eles é pra gente, né, divulgar também o É perfil ótimo. e fica mais interessante. É legal, porque as lives são transmitidas nos dois perfis, né? Nas duas contas ao mesmo E tempo. isso mesmo. Muito bacana. Então, muito bem-vinda, Carolina. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a live. Essa é praticamente a nossa live de inauguração do programa Extensão em Rede Terceiro Comum, que é um programa agora lançado pela ProEx para a gente acompanhar mais de perto as ações Uhum. extensionistas durante a pandemia. Maria do Carmo brincando aí que a turma de marketing é antenadíssima, né? Ainda bem que a gente tem, É, né, pessoal para dar esse apoio para a gente, que nós, os professores com as tecnologias, a gente apanha um pouco, né? fica no E berço aí eu ouvindo. vou apresentar a professora Carolina, aconselho ficar perto do seu modem, que o Instagram ele dá uma certa puxadinha aí na Uhum. conexão sempre. Vamos torcer para ele essa conexão ficar com a gente até o final. Eu sou a Alessandra Simões, coordenadora de extensão na ProEx. Estou coordenando esse programa. A gente está com o site no ar. O site da ProEx também está sendo reformulado. Em breve, esse site de acompanhamento da extensão na pandemia também vai estar junto com o nosso site. Por enquanto, a gente está usando muito o Instagram, Facebook. Acabamos de criar um canal no YouTube também. E aí por diante. Bom, eu vou apresentar a professora Carolina. Carolina Bessa é professora na UFSB, onde coordena o Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos e é credenciada no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais, o PPGE. Doutora em Educação pela USP, mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direitos Humanos pela CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, advogada e pedagoga. Bem-vinda, Carolina. Queria primeiro agradecer muito você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. E eu queria assim, que a gente começasse. A gente colocou um tema geral, né? Direitos humanos na extensão. E aí eu queria que você começasse contando desse programa criado recentemente, né? Parece que é um guarda-chuva que vai abarcar aí outros projetos. Vocês estão num movimento bastante ativo aí dentro da extensão e dentro do direito no campus de Porto Seguro. Queria que você me contasse um pouco aí essa história, como é que está agora na pandemia e assim por diante. Uhum.
Tá bom, então muito obrigada, Alessandro, também pela oportunidade, pelo espaço, né? Caso de alguma falhinha aí, você me avisa, porque às vezes acontece, né? Pode deixar. Então, assim, a ideia do programa, né, ela surgiu a partir de um projeto de extensão, né, que foi realizado no ano passado, com 8 pessoas, né, entre professores e alunos aqui do CSC, né, em Porto Seguro, em que a gente realizou algumas atividades de educação em direitos humanos, né, então, com alunos do direito e também do BIH, né. E esse projeto ele foi bem interessante, apesar de, né, ter uma ideia muito simples, né, que é de discutir temas de interesse, né, da comunidade. Nesse caso foi especificamente com alunos do ensino médio, da rede pública, né, do estado, e a partir dos interesses deles a gente organizou algumas oficinas, né. Então essa era uma ideia simples, mas que se pretendia também realizar em outros espaços públicos, né, em outras políticas públicas, não só em articulação com a educação básica, né. Então esse projeto teve uma recepção bem interessante, né, e ele surgiu, na verdade, a ideia do projeto, esse do ano passado, ele surgiu por meio de um componente curricular, né, então um componente que eu ministrei chamado Direito e Sociedade, que é um componente da formação geral, mas que tinha muitos alunos do BIH, né, e nesse componente a gente discutindo vários assuntos, né, surgiu a ideia de pensar assim, vamos fazer alguma coisa no campo, né, vamos ir para campo. Então a gente visitou algumas instituições e meio que resultado desse componente, né, eu discutindo com outros professores, principalmente com as professoras Lidiane, né, e Maria do Carmo, a gente elaborou conjuntamente esse projeto. Então, acho que é bem interessante contar essa história do comecinho, porque acaba que há de cara já uma perspectiva que dessa integralidade, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, surge nos debates em sala de aula, e aí a gente pensa na extensão como um continuar, né, desse processo. Bom, e aí depois disso a gente também, em articulação na área com pesquisa, né, no grupo, principalmente no grupo de pesquisa Os Emancipatórios do Direito, que é coordenado pela professora Maria do Carmo, Lidiane também, a gente nos debates desse grupo que envolve também de forma interdisciplinar muitas questões e discentes e pesquisadores, né, de várias áreas, também surge, né, os debates em torno, né, dos direitos humanos, debates em torno de raça e de gênero. E isso também conflui, né, para a gente pensar um programa de extensão que tem essa conexão muito grande com a pesquisa. Bom, e aí a gente, conversando com outros professores também, porque interdisciplinaridade não é só essa ruptura, mas é também essa atitude, né, na vida, a gente acaba aglutinando aí também outras pessoas. Então, professora Ana, que é da antropologia, né, que estuda gênero e território aqui no sul da Bahia, e o professor Rafael Patinho, que também pesquisa e trabalha no campo das violências e subjetividades. Então, com isso, a gente pensou nesse guarda-chuva, né, nessa ideia de nuclear várias atividades e dar andamento a algumas ações. Legal. E agora, na pandemia, vocês estão conseguindo realizar que ações? Como é que está? Em que ritmo que estão, assim, os trabalhos? Então, com a pandemia, na verdade, bem no começo da pandemia, a gente tinha acabado de escrever a proposta do programa, fazendo esse amarrado de ações, né? Então, a gente seguiu o fluxo contínuo, vamos dizer assim, do programa para os centros, né, Instituto, IAC e tal, e aí acabou que foi bem na hora que a gente queria começar na prática, né? Mas aí a gente meio que se reuniu várias vezes, né, durante a pandemia, inclusive na época de suspensão ainda das nossas atividades na UFSB, nós nos reunimos com as pessoas já envolvidas, interessadas, né, que somam 12 pessoas, se eu não me engano, dentre professores e discentes também, e a gente se reuniu diversas vezes e começamos juntos a encontrar, foi bem legal esse movimento, né, Alessandra, entre nós primeiro, essa articulação de eixos, entendeu, de atuação. Então, nós encontramos, se eu não me engano, 4 principais eixos, né, dentre raça, gênero, violência, educação em direitos humanos e políticas públicas, né, e território e territorialidades, como eixos, assim, que a gente vai se dedicar mais para pensar as ações e projetos do programa, né. Então, esse movimento foi bem legal, interno, porque possibilitou agregar mais alunos, inclusive alunos de pós-graduação, né, nos conhecermos também um pouco mais e fazer a interface com a pesquisa também, né? Então,
com base nisso, a gente agora, né, está pensando nos próximos passos, né, de continuidade dos projetos que já existem e novas ações para o próprio programa, né. A ideia é sempre aumentar a interface com a sociedade, né, com a população mesmo aqui do entorno. Legal, a pandemia, de uma certa forma, proporcionou a gente a se organizar, né? Pensar, parar esse momento para poder organizar as ideias e organizá-las nos sistemas, nos papéis e assim por diante, né? Eu queria saber, já começando falando dessa integração de pesquisa, ensino e extensão, olhando assim para o seu percurso, né? Um percurso. Também você tem uma levada na pesquisa bastante expressiva, né, Carolina? Eu estava olhando assim sua produção, vi que, inclusive, você tem ali uma ligação no seu doutorado, no seu mestrado, com questões voltadas para o sistema prisional, né? Depois entra essa questão da educação, enfim. Um pouco antes de falar de você, assim, eu queria também, dentro dessa ideia do programa, você falou dos eixos, né? Como é que você vê, seus colegas aí de programa e projetos, como é que vocês veem a UFSB dentro de um panorama mais geral, no sentido desses eixos, dessa relação com o território, com questões raciais, com questões de gênero, a relação desses eixos com os direitos humanos, de uma forma geral, e nas outras universidades, você vê... a gente tem alguma peculiaridade, algo que nos diferencia? Isso, para você, dentro da sua trajetória também, você pode considerar como uma mudança, estando neste território que é tão peculiar, que é o sul da Bahia, né, o sul e o extremo sul? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Alessandra, eu acho que a UFSB ela tem várias virtudes, né, pelo menos no campo programático, né, no campo do que se quer realizar, né, eu acho que tem muitas virtudes, né, e assim, eu acho que a própria ideia anisiana, né, enfim, resgatar a ideia da educação enquanto democracia, enquanto universidade popular, né, tanto do Anísio Teixeira quanto do Paulo Freire, eu acho que para mim é o que mais me encantou, assim, né, mesmo sem conhecer, né, a UFSB quando eu me candidatei ao concurso e tal. Então, acho que, assim, é uma grande virtude já colocar isso na sua carta de fundação, na sua proposta pedagógica, né, porque eu acho que isso não é uma recorrente, né, na história do ensino superior e das universidades no Brasil. Então, acho que a pretensão de se constituir, né, como uma universidade popular, eu acho que é uma grande virtude, mas que, obviamente, ainda precisa caminhar, né, então, aliás, ontem eu ouvi um pouco o mestre, né, falando na live que vocês fizeram, e ele falou muitas coisas nesse sentido, que nos apontam vários caminhos, né, do que a gente precisa construir, né, do que a gente precisa fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, colocar na carta e ter como campo de horizonte do que está prescrito, eu acho que é muito um ponto de partida importante, mas eu penso que a gente precisa avançar do ponto de vista dessa interface com as pessoas, né, que estão aqui no território, não só as que já estão dentro da universidade, porque as que já estão dentro da universidade, elas, de algum modo, elas já estão dialogando com a gente, né, eu penso que a gente precisa alcançar, são essas outras, né, então, penso que a extensão não pode ser um apêndice nesse sentido, né, eu acho que ela tem que ter uma centralidade para se pensar, de fato, como se constituir uma universidade popular. Então, acho que essa é uma característica da UFSB muito importante e que pode sim, né, tem um potencial, eu acho, de realizar, né, o quão popular pode ser o UFSB. E aí, assim, na minha trajetória, de fato, eu tenho uma relação, né, com a questão prisional, que aqui em Porto Seguro a gente não tem, né, unidade prisional, a gente tem carceragem, né, mas eu acho que, assim, no contexto da pandemia, a gente pode pensar em dialogar, né, com campos como esse, por exemplo, por meio da mediação tecnológica, talvez, né, seja possível pensar em dialogar um pouco mais diretamente, né, com essas questões. E aí, falando um pouco de direitos humanos, né, o nosso programa, e a gente tem, né, perspectivas diversas dentro do campo, por exemplo, que cada professor pesquisa, mas a gente encontrou esses eixos justamente considerando as experiências já acumuladas
pelos professores que, inclusive, estão aqui há mais tempo, né? Como o caso do Rafael, que pesquisa violência, né? Mas experiências também profissionais, né? Como a professora Maria do Carmo, que tem uma longa experiência no campo da defesa dos direitos humanos também, na perspectiva internacional, inclusive, né? E a gente dialoga muito entre nós, né, em relação à perspectiva crítica desses direitos humanos, né, Alessandra? Então, assim, há um senso comum ainda muito forte, né, muito fajuto em relação ao que são, né, os direitos humanos. Enquanto uma visão essencializada de valor humano, né, de que todos os seres humanos são iguais, essa coisa do universalismo, né, uma visão abstrata, né, de ser humano. E a gente trabalha com uma visão concreta, né, de ser humano, com os aspectos que são históricos, culturais, e que, né, são diferentes dessa visão essencializada. Então a gente tem uma visão crítica, né, sobre os direitos humanos, que não basta ter uma declaração universal, por exemplo, né, que tem uma perspectiva, uma prática, né, muito eurocêntrica e uma história fragmentada, né, desse campo, mas a gente entende que a gente precisa criticar também essa visão e partir para o sujeito concreto, né, porque é um campo de luta, né, permanente. Então, como discutir esse campo de luta e de conquistas e resistências no campo da extensão, me parece que é o mais profícuo, né, porque é o campo que a gente pode dialogar com as demandas reais, né, da comunidade, e não só com uma perspectiva academicista, né, de universidade. E do que já foi feito e do que pode ser feito, como que você sonha esses caminhos, o que já foi feito na prática mesmo? Como chegar... O que você está imaginando, assim, em que comunidades, por meio de onde esse direito da UFSB vai penetrar e vai ouvir, escutar e dialogar com as comunidades externas? Historicamente, os cursos jurídicos, né, em geral, eles têm uma vertente muito assistencialista da extensão, né, você deve saber disso, e essa vertente assistencialista, ela desconsidera, por vezes, ou simplesmente ignora, né, a existência desses saberes populares, né, e dessas demandas e formas de resolver esses problemas, né, jurídicos de outras maneiras que não só a judicial, por exemplo, né. Então, eu entendo que a gente está partindo de um outro lugar, né, que não é esse lugar assistencial. A gente está entendendo os direitos humanos como, por exemplo, quando você sai na rua e toma um transporte público, né? Quando você abre a torneira de casa e você tem água. Ou não, ou você não tem água, né? Quando você procura uma vaga numa creche, né, e não é atendido, né? Ou quando você vai ao posto de saúde e tem ou não uma vacina. Então, assim, é uma perspectiva muito mais concreta, né? E muito mais popular também, por isso que os projetos que nós já fizemos, né, e aí falando um pouquinho, por exemplo, a professora Ana e nós, desse projeto de educação em direitos humanos, realizamos ações muito parecidas, né, do ponto de vista metodológico, por exemplo, muito simples, como eu disse, né, de abordar um tema de uma perspectiva mais horizontal, em que o público fala muito mais, às vezes, do que a gente, né, que está indo lá por parte da universidade, num determinado lugar público, que nesse caso foi a escola, né? Então, a professora Ana Carneiro fez lá em Arraial da Ajuda, numa escola pública também, uma ação com um coletivo de mulheres aqui que lutam pelo fim da violência obstétrica, né? Que é o coletivo Parto Seguro. E aí, nessa oficina, eles abordaram questões ligadas aos direitos das gestantes, as parturientes, né, e tudo mais, com alunos, né, da rede pública, a partir das vivências deles, por exemplo, com as suas famílias, né. E a partir disso você pode desencadear uma discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, né, que está no campo dos direitos humanos numa perspectiva crítica, né, tudo mais. No CIEPS, que é o Complexo Integrado aqui de Educação, que tem parceria já com a UFSB, onde é o CUNE, né, a gente fez oficinas durante o ano passado inteiro, né, no contraturno, que é um ensino integral, e essas oficinas sempre tematizaram questões de interesse desses estudantes, né? Então, por exemplo, os direitos da população LGBTQIA+, né? Que eram de grande interesse desses alunos. Então, como que eu posso requerer o nome social, né? Quais são os direitos, né? Ligados, por exemplo, inclusive os direitos sexuais e reprodutivos, né? E assim por diante. Quais são as instituições do território que eu posso acessar para garantir determinados direitos em caso de conflito, né? Então a gente fez uma parceria bem bacana com a Defensoria Pública aqui de Porto Seguro, que participou, né, de um encontro
que foi sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres, né, e fornecendo, inclusive, cartilhas de direitos humanos, né, para públicos específicos. Então, nessa perspectiva, mesmo baseada no espaço, nas relações institucionais e pessoais, a gente entende que é mais interessante na prática, né? Então, trazer pessoas de outras instituições, fazer esse diálogo direto, né, e trabalhar com temas que as próprias pessoas têm interesse, né? Então, eu fico imaginando, assim, o campo ideal, né, que a gente poderia fazer esse tipo de ação em qualquer política pública, né, em parceria. Então, por exemplo, num posto de saúde, seria super interessante, né, em parceria com outros cursos, por exemplo, o pessoal da saúde, né. A gente poderia fazer em associações de bairro, né. A professora Lidiane fez em outra escola durante a jornada do Novembro Negro, né, discutindo também questões ligadas ao racismo, que também foi de grande interesse, né, de grande necessidade. Então, em todas as oficinas a gente também pautava a questão de práticas antirracistas, né, então a perspectiva sempre nesse sentido, e muito a partir também do que eles traziam, das suas vivências, né. Muitos nem conheciam a FSB, pra você ter ideia, assim, nem sabiam como entrar na FSB, né, achava que tinha que pagar, não podia ir nos eventos, porque, né, não sabe que os eventos são públicos. Então, os primeiros encontros a gente sempre falava mais da UFSB, o que é a UFSB, quais são os nossos cursos, né, o que eles podem fazer lá, mesmo sem ser aluno, né, e tudo mais. Ah, que legal. Bom, tantas coisas interessantes para a gente conversar com tão pouco tempo. Eu vou tentar ser um pouco mais específica, só tocando mais um assunto, né? Você fez o doutorado em educação, então é possível fazer esse direito descolado da educação ou não, né? Me parece que a educação é fundamental em termos tanto metodológicos como de público, como... Uhum. Foi por isso que você foi para a educação também, Carolina? Na verdade eu fui para a educação, assim, na minha trajetória, porque eu queria ser professora, né, e no direito eu não ia aprender a ser professora. Então, assim, eu sempre quis, né, ser professora, e desde que eu entrei, né, na graduação, e até por isso depois eu fui fazer licenciatura, né, também. Mas o doutorado eu procurei isso, né, essa formação também no campo da educação, das políticas, né, e da didática. E a pesquisa, no caso da educação nas prisões, foi por uma trajetória profissional paralela que eu já trabalhava, né, com prisão, então acabei concluindo o trabalho e pesquisa, né, um tema que pudesse contemplar essas duas áreas da minha vida, né. E assim, eu penso, Alessandra, que não dá, né, para a gente falar de direitos humanos, né, direito humano à educação, sem a dimensão educativa em direitos, né. Então, acho que a educação né, que aí entra todas as áreas, né, educação em saúde, educação em assistência social, educação em artes, né, inclusive, educação em direitos, eu acho que é uma dimensão que está presente em qualquer campo, né, do conhecimento, qualquer ciência. E isso também é um modo de superar e de ter uma atitude interdisciplinar, eu penso, né, porque na verdade não seria só essa junção de várias áreas num fenômeno, mas eu acho que é também entender que você aprende ao longo da vida com várias áreas, né, do conhecimento, e isso se dá por meio de processos educativos amplos, né, que acontecem toda hora, não só na universidade, na escola. Então, acho que é uma dimensão imprescindível para qualquer trabalho, né, com direitos humanos e assim. E daí a extensão, né, como um desses pilares, né, para poder fazer essa educação realmente viva e dialógica, né, com a sociedade. Eu queria, assim, uma opinião sua, o que você avalia em relação, de uma forma bem subjetiva e geral, como é que você vê as nossas comunidades como um todo, principalmente aqui nos territórios de abrangência da UFSB, no sentido de um maior engajamento, de uma maior consciência em relação aos seus direitos, aos seus direitos e deveres como cidadão, ao reconhecimento das leis, né? Eu queria saber como é que você vê isso ao longo desses poucos anos, né, que a gente está aqui. Se é possível ver um aumento do engajamento das pessoas em suas causas, em suas comunidades.
porque eu tenho um pouco essa sensação de que, ao mesmo tempo que a gente tem, né, governos, né, conservadores, né, que, por um lado, tentam barrar todas essas insurgências e tal, mas, ao mesmo tempo, parece que o movimento popular se fortalece cada vez mais. Eu queria saber um pouco a sua opinião, assim, desse ponto de vista mais subjetivo, assim, né? Uhum. Eu vou te falar assim, que eu não sei se eu consigo avaliar ainda, sabe, Alessandra? Essa dimensão dos movimentos sociais, né, e populares, a partir da presença da UFSB no território, né, isso que você coloca, né? Não da UFSB, de uma forma geral, né? A gente, até pelo contrário, porque a gente tem a sensação de estar acompanhando, parece, eu tenho essa sensação, e o subjetivo é de que realmente a gente está num espaço, num território que as coisas são muito fortes, né? Que a gente vê o movimento indígena, a agricultura familiar, né? As mulheres negras, o feminismo, o movimento negro, enfim, uma série de atores e atrizes sociais, né, engajados na luta social, na luta política, e me parece que na Bahia, nessas nossas regiões, assim, é especialmente forte. Eu queria saber se você sente isso também, se você... de onde que vem a posse desse conhecimento dessas pessoas que estão no movimento social, da sua relação com o direito, parece que, né? De onde vem esse conhecimento, se ele também vem da própria vivência, né, da luta popular e assim por diante. Sem dúvida, não, nesse aspecto sim, Alessandra, o conhecimento vem deles mesmos, né, vem do processo de luta e resistência que é próprio dos movimentos populares e sociais, né, então acho que a educação popular nos ensina muito nesse sentido, né, nos ensina na extensão, por exemplo, como fazer processo de aprendizagens entre os pares, né, e de modo permanente, de modo sistemático, né, não de modo fragmentado, que você vai lá, faz uma ação e pronto, né, mas de algo que é permanente, é contínuo e que se retroalimenta o tempo inteiro, né, a partir das próprias lutas. Então, eu acho que a aprendizagem vem desse processo, né, que é deles e que não há como ninguém ensinar, né, eu acho que é um aprendizado mesmo único e singular dos movimentos sociais, não tem como aprender de outro modo, mas ao mesmo tempo eu sinto uma tensão muito grande no próprio sistema, né, político, no poder político aqui, sabe? Não sei como que isso funciona em outros municípios, mas eu acho que aqui especificamente tem uma questão muito forte, né, do poder político, do sistema eleitoral, e de um processo de desigualdade que é muito evidente, né? Então é perceptível, né, isso na configuração aqui da cidade, no modo como o turismo se coloca de maneira violenta, por exemplo, em relação aos próprios indígenas, né? Então, me parece que há processos paralelos, né, no que você coloca, que eu acho que tem sim esse fortalecimento que é autóctone, vamos dizer assim, né, para dentro dos movimentos sociais e das lutas e das associações, por exemplo, mas eu também vejo que existe, né, uma dimensão muito sistêmica e muito violenta do modo como o poder político se organiza, né, na institucionalidade do município, né, e tal, sem dialogar com esses atores, sabe? Então, me parece dois universos, assim, muito fortes e que talvez, né, a gente possa, de alguma maneira, trabalhar, né, essa questão também a partir da extensão, a partir da universidade, sabe? Porque, às vezes, eu não vejo muita comunicação acontecendo, né, de uma maneira que possa ser mais garantidora de direitos, sabe? Às vezes, me parece que há uma reprodução dessa lógica desigual e excludente, né, aqui no território. E diante do atual cenário que a gente tem, né, de cortes orçamentários para as universidades brasileiras, perseguições políticas, né, e assim por diante, e você vê a UFSB, você está otimista em relação, ainda é possível, a gente ainda está com um corpo de professores ainda por se formar, né, ainda sem perspectiva de concurso, mesmo diante com a estrutura que a gente tem hoje, é possível estabelecer metas, se a gente não tivesse tendo a pandemia agora, né, de se multiplicar esses usos desses direitos emancipatórios dentro desses projetos, dentro do programa? Você está otimista? É possível, né, dentro dessa estrutura que a gente tem,
A gente tem os alunos, né, também. Enfim, o que você acha, assim? Você está otimista? Eu não sei se eu tô otimista não, sabe, Alessandra? Mas, assim, eu acho que só tem um caminho, e o caminho é a luta política, né? Então, assim, no sentido amplo. Então, no sentido amplo, eu acho que a gente precisa fazer as coisas acontecerem nessa perspectiva que a gente defende, né? Que é uma perspectiva que é referenciada com essas demandas, né? Como a gente já falou aqui dos movimentos, então, não vejo como descolar da atuação da universidade, do território. Então, mais uma vez, eu acho que, por exemplo, a extensão não pode ser um apêndice, né, não pode continuar sendo o eixo mais pobre da universidade, em termos de ensino e pesquisa, né, eu acho que ela precisa ser o eixo central, se a gente quer construir essa universidade de forma popular. Então, assim, eu não sei se eu estou otimista, mas eu acho que não tem outro caminho. Então, acho que a gente precisa entrar nessa luta, né, e traçar, né, imprimir um olhar que é do território, né. Então, eu, pelo menos, sou de fora, né, eu sou originariamente de Minas Gerais, né, do Triângulo Mineiro, mas depois morei em São Paulo, então, assim, conheço muito pouco, então acho que a gente precisa mais aprender, né, também nesse momento. E eu acho que a extensão, ela possibilita isso também, né, quando você vai escutar, né, nessa vertente da extensão que não é assistencialista, né, nessa vertente que é da troca, da aprendizagem mútua, né, eu acho que a gente pode aprender com esses movimentos que já estão aqui no território historicamente, né, ouvir o que eles precisam, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles têm a nos ensinar também, para na sequência traçar essas metas que você coloca, né. E eu vejo os estudantes como uma ponte fundamental nesse processo, né, então não por acaso a gente tem bem mais estudantes nos nossos projetos do que professores, né. E eu acho que técnicos também podem ter um papel muito relevante, né, que é o papel de, né, por exemplo, talvez de serem a maior parte deles oriundos da região, né, também realizar essa comunicação mais efetiva desses movimentos e dessas demandas, desses desejos com a universidade, sabe? Então, acho que os estudantes, como você comentou, eles são peças, assim, chave, central, porque eles já têm muitas coisas para ensinar também, né, do que eles vivenciaram nesse território na sua juventude, né, na sua infância. Então, acho que a gente precisa, né, trazer uma luz para eles também. Bom, a gente tem aí pela frente o processo de acreditação da extensão, né, que é bastante complexo em termos de formalização institucional e operacionalização, né, a gente ainda está num processo inicial e realmente ainda tem muitos nós a serem desvendados em como colocar isso realmente na prática, mas aí eu queria, né, você falou já tantas vezes da extensão, né, ter um protagonismo maior. Como é que vocês estão pensando isso dentro da área de direito? Como que você pensa? Porque é o prato ideal, né, para a gente poder realizar tudo isso na prática, né? Não, eu acho que a curricularização da extensão, ela é peça-chave, né, nessa valorização da extensão, assim. Acho que foi um avanço ter conseguido isso como meta, né, do Plano Nacional de Educação, porque isso induz políticas, né, públicas, como, né, a própria nota que vocês fizeram, que traz muitos pontos para a gente refletir, né. Não tenho certeza, mas me parece que os colegiados ainda precisam discutir isso com mais ênfase, sabe, dar a relevância que de fato tem, entendeu? Porque reformulação vai ser uma reformulação total, né, dos projetos, porque curricularizar a extensão significa mudar o currículo, né, significa alterar a dinâmica focada no ensino, né, uma carga horária de ensino enorme. E aí eu acho que isso também vai envolver, né, esse engajamento docente na propositura de programas e projetos, sabe? Então a gente, hoje, pelo menos no direito, a gente tem alguns projetos já em andamento, né, mas eu acho que isso não se limita, no caso do direito, ao direito, a gente precisa articular isso com o BIH, então aqui, por exemplo, no nosso caso, né, o programa, ele já nasce dessa maneira, então, por isso eu, né, acho que a interdisciplinaridade é essa atitude também, de fazer projetos fora da caixinha, né, e articulados com essas outras áreas do conhecimento que são correlatas, né. Então eu penso que curricularizar a extensão vai passar também por esse engajamento docente, essa compreensão, né, que não é comum às vezes, de que a extensão ela precisa ter essa importância por meio de programas e projetos permanentes também, né, porque como que você depois atende isso na carga horária do currículo, se você não tem esses projetos ali, né, como que você vai criando isso a toque de caixa a todo momento, né. Então o nosso programa, inclusive, né, Alessandra, ele também foi pensado com essa missão, vamos dizer assim, né,
de nuclear projetos e também existir por si só, de modo permanente, justamente para contribuir com essa curricularização, sabe? Então eu vejo dessa maneira também. Isso é bem interessante, é um bom exemplo que outros cursos podem seguir, né? Acho que o ponto de partida de um programa realmente ele te permite a congregar e a poder avaliar também, né, teoricamente, tudo isso, né? E se articular com a pesquisa e com o ensino, que foi o que a gente falou, né? Então, eu acho que curricularizar também vai passar por fazer essa conexão, né? Porque às vezes fica assim, vamos fazer um projeto de extensão, mas o que tem por trás disso em termos de fundamento teórico, com qual componente ele dialoga, né? Para servir como uma interface de campo. Então, acho que essa conexão vai ficar também, vai gerar, né, uma grande necessidade. E é uma inversão muito profunda, né? 10% é muito na carga horária, né? Ainda bem, porque isso vai proporcionar realmente uma inversão, né? Fazer a universidade ser uma universidade realmente extensionista, né? Inclusive, sim, a própria otimização da carga horária, né? Das pessoas envolvidas, né? Eu acho que é uma forma da gente otimizar, da gente estar aprendendo, pesquisando, ensinando tudo e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E realizando na prática com a extensão. A Lilian Reich, nossa pró-reitora, ela colocou um comentário que ela está aqui no zap do companheiro dela, está acompanhando pelo Instagram. O Sul e o Extremo Sul são territórios de muitas lutas históricas, o MST mesmo entra na Bahia pelo Extremo Sul. O Extremo Sul tem também um histórico forte na luta ambiental. A gente estava falando justamente disso, né? Como que os próprios movimentos podem nos ensinar a partir do seu conhecimento popular, né, do uso do direito e tal. E tem um dos projetos vinculados ao programa é uma pergunta, né, como usar o direito, né? Então, como é que a universidade pode ajudar nesse sentido de como usar o direito, né? A gente conhece o brasileiro ou as comunidades que estão em nosso território, né, os territórios em torno da UFSB. Como que a gente pode usar esse direito? Eu lanço essa pergunta para você, já que ela está em um dos projetos. Eu vou passar essa bola para a Lidiane, a professora Lidiane, que coordena ela coordena esse projeto, né? Mas, enfim, ela tá. Eu conversei com ela também. Se ela quiser colocar algum comentário. Não, tô brincando, mas assim, eu acho que é para instigar, né? Tipo, a ideia é essa, né? Assim, e essa instigar, eu acho que também tem de fundo várias questões, né? Porque os direitos humanos, por exemplo, eles são uma luta burguesa, né? Que foi uma conquista da ascensão da burguesia. Então, assim, defender direitos humanos é altamente burguês, né? Pode até virar uma piada isso. Mas por isso, a perspectiva que é crítica, que é antirracista, que é intercultural, porque só faz sentido a partir da cultura, da localidade, né, da etnia, da discussão racial. Então, como usar o direito? Em geral, o direito é usado como forma de controle, né, como forma de dominação, é um instrumento de dominação. E é um instrumento de perpetuação, né, de várias desigualdades e do próprio sistema, né, capitalista e tal. Mas a gente também entende que é um campo de luta, de disputa, e por ele ser de disputa, a gente também pode entender que ele pode, dentro dele, ter mecanismos para que ele seja emancipatório. Então, essa pergunta tem muito a ver com o grupo de pesquisa também, né, que são os usos emancipatórios do direito. Também pode ser emancipatório você lutar por uma determinada forma, por exemplo, no SUS, de atendimento que acabe com a violência obstétrica, né, que garanta os direitos dessas mulheres de serem atendidas com os direitos que elas já têm, né. Pode ser um instrumento de luta por vagas, né, em creches, pode ser um instrumento de luta em várias frentes, né, dos direitos humanos, principalmente dos direitos sociais, eu diria. Então, eu acho que como usar o direito, como eu posso, a partir desse conjunto de coisas que já me oprime, que já existe, né, subverter essa lógica também, né, você falou aí de insurgências, né, o direito também pode ser insurgente nesse aspecto, mas para isso eu preciso conhecer esse sistema e saber manipular e manusear ele de alguma forma. Então, nesse projeto, a Lidiane, inclusive, comentou que numa das ações que ela fez numa escola, né, as pessoas queriam discutir o artigo 5º da Constituição.
né? Artigo 5º, direitos, né, fundamentais, direitos individuais, né? Então, o direito de liberdade, né, o direito de petição, enfim, queria discutir ali direitos constitucionais do artigo 5º, porque no imaginário é tão forte essa coisa do direito do artigo 5º, né, da Constituição, só que é extremamente abstrato, né, extremamente jurídico em alguns aspectos, né? Compreender como eu faço um habeas corpus, por exemplo, né, o que é um habeas corpus, né, o que é direito à intimidade, enfim, direito de liberdade de expressão. Então, são coisas que podem ser traduzidas com essa pergunta. Como eu uso, né, o direito de liberdade de expressão, o direito de pedir uma informação para um órgão público, que qualquer pessoa tem, sabe? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Isso me lembra, inclusive, é um termo que a gente ouve assim, recorrente, que é o juridiquês, né? Falou juridiquês. Para a pessoa comum, que é distante da área do direito, você acha que é importante também esse trabalho de se construir um abecedário mínimo em termos, inclusive técnicos, né? Porque do cotidiano mínimo das pessoas, isso é, as pessoas... Ela entrou num posto de saúde, ela sofreu uma violência obstétrica, ou ela não foi... Ela precisa fazer uma denúncia, ela precisa ir numa delegacia, por onde caminhar? Eu sinto muito isso, né? As pessoas não sabem, né? O que é uma defensoria pública, Você acha também que é necessário essa educação mais técnica e basilar? Eu acho, Alessandra, eu acho que isso pode ser compreendido de várias formas, né? Eu acho que isso é um mix de alfabetização política e jurídica, porque eu acho que também tem um conhecimento político aí, né, muito forte, que é do cotidiano, né? Então, para você ter ideia, numa das nossas oficinas a gente discutiu com os adolescentes os principais atores do sistema de justiça. Então, a gente discutiu para eles assim, o que você acha que faz um promotor? O que você acha que faz um juiz? O que você acha que faz um advogado? Né? E eles já sabiam. Entende? Eles não tinham a dimensão que eles já sabiam, né? Eles não tinham os nomes, né, do que eles fazem, as atribuições, as competências, enfim, mas eles tinham completa compreensão, sabe? Então, assim, às vezes também a percepção que eu tenho é que há muito, né, esse juridiquês meio como um argumento de autoridade, sabe? Como uma forma de manter, né, ali no controle determinados conhecimentos e informações que, na verdade, já devem, né, ser de compreensão pública há muito tempo, né? E aí trabalhar com que essas pessoas já sabem, eu acho que ajuda muito, porque a maioria delas já tem um conhecimento prévio, que é do campo do senso comum, né? Mas que com esse diálogo, com essa interface, elas vão descobrir que ela já sabe alguma coisa e outros caminhos, né, de fato precisam ser ainda descobertos, né, como você citou o exemplo, como eu reclamo, onde eu vou, né, o que eu preciso levar, então coisas muito práticas, pragmáticas, assim, e eu acho que esse diálogo é fundamental, né, com a universidade, por exemplo, é o papel nosso, né, eu acho, da universidade fazer esse diálogo acontecer da melhor forma possível, e eu acho que sempre articulado com as instituições do território também, né? Então, nesse componente que eu comentei, que surgiu a ideia do projeto, a gente foi até o fórum, né? A gente foi todos os alunos até o fórum, e foi muito interessante, assim, a gente foi até o júri, não tinha júri no dia, mas a gente sentou lá e tal, e vieram 2 juízes conversar com a gente aqui da comarca de Porto Seguro, mais 2 escrivãos, e foi um debate super aberto, assim, desconstruiu também um pouco essa ideia de autoridade, de distância social, né, entre mim, né, mero estudante ou professor, e aquela figura de autoridade que é o juiz, né. Então humaniza também um pouco essas relações, desconstrói um pouco esses mitos, né, que existem, e foi muito interessante esse diálogo realmente aberto, né, assim, de tirar dúvidas, de perguntar, e ver que é um sujeito como qualquer outro, né, mas que teve, às vezes, acesso àquele cargo, enfim, por várias questões. Isso me passou agora na minha mente, que inclusive tem uma dimensão, a gente falando de interdisciplinaridade e tal, né? Tem uma dimensão, inclusive, muito subjetiva do campo da psicologia mesmo, né? Que a gente, da pessoa acreditar em si mesma e se empoderar, né, dentro da sua história, da sua ancestralidade, da sua luta política, mas enquanto pessoa mesmo, né? Parece que o direito parte muito daí, né? De você se sentir
no direito, né? De exigir o seu direito, né? Então... Nossa, perfeito, perfeito essa fala sua, porque essa fala sua surgiu em uma das nossas reuniões agora na pandemia, internas, né? Com a participação do professor Rafael, que é psicólogo, é professor da área de psicologia, e surgiu muito forte, né? E também, assim, essa coisa do reconhecimento, né? Eu me reconhecer enquanto uma pessoa que tem direitos, independente de ser um adolescente, ser um idoso, enfim, da idade ou do campo em que eu me engaje, eu tenho esses direitos também, né? E eu posso fazê-los valer de várias formas. Então, essa questão do reconhecimento, dessa objetivação, assim, a gente discutiu um pouco, né? Como as pessoas se sentem quando a gente discute, por exemplo, questão de violência obstétrica, né? No caso das pessoas que já são mães, ou no caso, quando as pessoas descobrem como elas nasceram. Então, eu nasci, né, em um processo que teve violência, sabe? Então, esse reconhecimento, com certeza, é muito presente nessa discussão do uso emancipatório, né, do direito. Muito legal isso, bem bacana. Tá dando faltando uns 15 minutinhos. Eu acho que eu vou arrancar uma casquinha de você agora. Saindo um pouco da nossa realidade tão específica e abrindo mais um pouco o debate para a atual situação que a gente está vivendo na pandemia, e falar de direitos humanos na pandemia, a gente tem tido muitas notícias de despejos, né, de pessoas em plena pandemia, né, ações de reintegração de posse em territórios, inclusive próximos a nós, né? A ONU mesmo se pronunciou, né, pronunciou sua preocupação em relação ao Brasil com o número de despejos crescendo e tal, né, dentro de um direito tão básico que é esse direito à moradia e dentro de um cenário tão grave que é a necessidade de estar em casa, né? Como é que você vê isso, Carolina? E já emendo com outra pergunta, como é que você se sente, dentro da universidade? Às vezes a gente tem um pouco essa sensação de que a universidade, nós temos a nossa autonomia tão questionada, né? Tem todo um histórico aí recente também, que a gente pode levantar vários dados, né? Sobre a autonomia da universidade. Mas como é que você se vê, né? Às vezes a gente se sente, de uma certa forma, burocraticamente amarrado também, a gente não consegue, né? E qual que é o papel da universidade dentro, né? Ainda mais você que é de dentro da área do direito, então aonde a universidade, até que ponto a universidade pode ir, pode influir, pode agir dentro desse panorama aí do pertencimento, do ficar, né, nos seus locais, né? Não, eu acho que a gente está vivendo uma distopia total, né, Alessandra? Assim, é muita coisa, né, muito grave, né, que está acontecendo. E eu acho que isso também não é uma novidade na história, né, no caso dos direitos humanos. Então, assim, quando a gente já tinha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós-guerra, né, a gente ainda tinha sistemas coloniais violentos fomentados pela Europa, né, no continente africano. Então, assim, havia um total escamoteamento disso que já era um acordo, vamos dizer assim, né, internacional. Vários países signatários continuaram descumprindo isso, né? Então, acho que esse caráter declaratório, né, de alguns direitos e que acaba fazendo com que muitos deles sejam o tempo todo objeto de disputa, né? E eu acho que o direito à moradia é um grande exemplo disso. E o direito à educação também. Né? Então, acho que às vezes a gente acha que já está garantido. Agora, por exemplo, a gente teve uma pequena vitória, né, com a questão do Fundeb, né, com o custo aluno, mas eu acho que não está ganha, né, a luta. Então, assim, em nenhum momento a gente pode considerar isso, porque é permanente, né, e são pequenos avanços e grandes retrocessos que a gente tem visto. Hoje, inclusive, está tendo uma discussão, né, no campo dos direitos humanos, que é a retirada de um brasileiro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que é o Paulo Abrão, e está sendo discutido nesse momento, né, ele foi descontinuado, né, no seu cargo, de modo unilateral, pela OEA, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um estado de coisas ainda tão em aberto e em disputa, né, sobretudo no caso do Brasil, com o avanço, né, da extrema-direita, e enfim, propostas completamente não garantidoras de direitos, né, humanos, nessa perspectiva que a gente considera, que eu não vejo como, né, a gente não está no campo de resistência, entendeu? Então, acho que a universidade ela tem que estar nesse campo, a gente não tem escolha, né, mas eu acho que para a gente lutar junto, né, e somar força, a gente precisa
tá do lado desses movimentos, né, e não essa visão que eu já comentei, academicista, entendeu? Que às vezes a gente observa, né, você tem um objeto de pesquisa, você tem, né, sua área de estudo, mas você não tem um campo, às vezes, de atuação, né, ao lado desses movimentos, ao lado desses grupos que estão sendo um alvo mais forte de retirada, né, de direitos. Então, eu penso que o papel da universidade nesse contexto é de resistência e de se aproximar cada vez mais desses grupos, né, e estender a mão, entendeu? Acho que a gente precisa ter esse papel, mesmo, né, que nós também estejamos sendo, nesse momento, alvo, né, de retirada de possível, né, de direitos. Eu acho que a gente ainda tem, né, algumas possibilidades de atuação, como é o caso da pesquisa, né, e da extensão, que nos permitem manter essa mão estendida e caminhar ao lado, entendeu, desses grupos. Então, acho que o nosso papel vai muito por aí, sabe? Não de querer protagonizar esse processo, que não é nosso, mas de se manter ao lado, entendeu? Legal, Carolina. Não sei, você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei, né? Falar de algum projeto específico, alguma questão que eu não tenha Não, eu perguntado? queria só assim dizer que a gente está aberto, né, enquanto grupo, vou falar o nome das pessoas aqui, então, professora Lidiane, Maria do Carmo, professora Ana Carneiro e Rafael Patinho, aqui do CSC. Os estudantes, a gente tem estudantes do BIH, então a Claudilene, o Vinícius, a gente tem do Direito a Tainá, a Mona Lisa, o Pedro, o Tiago, e um estudante de doutorado, inclusive, também, que é da nossa equipe, que é o Liken, e cada qual, né, com seus interesses e tal, mas a gente também, né, tá aberto a colaborações, a sugestões, e vou aproveitar também o espaço para divulgar que a gente vai fazer um primeiro ciclo, né, vamos dizer assim, uma ação, né, pandemia possível, a gente vai fazer um ciclo de debates, né, virtual, em que a gente vai trazer pessoas da comunidade, de áreas específicas, como do CAPES, da educação, né, do coletivo, de coletivos, né, para apresentar e discutir. Então, a gente vai fazer tanto a apresentação de ações que já foram feitas nesses projetos que eu comentei, quanto vislumbrar novas, né, possibilidades. E a ideia é um debate aberto, né, ao público todo, sempre com participação de pessoas da comunidade, e vai começar dia 10 de setembro, então vão ser três encontros, né, a gente vai fazer nesse primeiro ciclo de debates do programa, começa dia 10 de setembro e vai terminar em outubro, né, então a gente vai divulgar daqui uns dias, e fica o convite já para as pessoas participarem, se inscreverem, tá com inscrições abertas já também no Sig Eventos, tá? Vai ser em que plataforma os debates? Então, a gente ainda não decidiu, porque a gente está refletindo exatamente o que pode ser mais interessante para ampliar as participações, né, considerando as dificuldades, às vezes, de acesso a um computador, né, que pode acessar melhor pelo celular e tal, aquilo que é mais tranquilo de se acessar, porque a ideia é que se amplie a participação não só de pessoas da universidade, né, também, mas que pessoas da comunidade possam participar, entende? Então, a gente ainda não fechou isso, mas vai estar divulgado muito em breve. Você ia emendar com outra informação também? Eu ia perguntar assim, como que vocês têm, né, se der tempo ainda, discutido e pensado para a gente que está na frente aí de algumas ações de extensão, como que vocês têm pensado essa curricularização, sabe, da extensão? Então, a gente escreveu uma primeira minuta de uma resolução que está com a comunidade acadêmica e que a gente deu até um prazo que já passou, né, para a gente ter uma devolutiva, mas está em processo, a gente está numa fase de afinar vários micropontos, né, de operacionalização mesmo com a Progeac, porque tem coisas que fogem do âmbito da extensão, não tem como, é o ensino, né, está dentro da legislação do ensino. E também aguardando um pouco a Protic, porque nós temos o SIGA, e o SIGA ele pertence ao FRN. Então, inclusive, a gente fez uma reunião há 2 semanas com a UFRN, que foi uma reunião bem interessante para saber que em pé que eles estão, né? Eles também estão num processo muito parecido com o nosso, só que eles vão mudar o sistema, né? E a gente está agora nesse ponto de saber o que a gente pode fazer em relação ao sistema que não dependa deles, porque tem diferenças, né? Eles estão... Algumas coisas eles estão levando em consideração de certa forma e a gente de outra.
Então, essa reunião impactou e a gente está agora para avaliar. Mas é isso, a gente lança, a gente está querendo fazer da forma mais coletiva possível, mas eu estou sentindo falta disso um pouco, dos cursos se movimentarem dentro das suas áreas. Eu imagino assim, que o que seria interessante era vocês, cada curso, discutir com outra universidade também, sabe? Eu não estou vendo muito essa movimentação, porque eu acho que é uma forma de se pensar, né? Então a gente está nessa fase ainda, as pessoas estão na fase, por quanto mais que tenha uma certa ansiedade, né? Mas também a gente está nesse compasso da própria reformulação acadêmica, da UFSB, está tudo meio que caminhando junto. Ao mesmo né? tempo, porque é uma pena se a gente não conseguir fazer esse debate com os colegiados, ou depois ter que fazer a toque de caixa as mudanças, né? Porque elas não vão ser refletidas no que precisa, né, em relação aos sujeitos. Então, o que os alunos querem, o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que realmente seria bem interessante essa discussão colegiada. Sim. Agora, eu acho que, assim, eu pessoalmente estou achando que as coisas vão entrar num ritmo... a gente vai atendendo a legislação, os prazos, mas mesmo assim, eu acho que vai ser paulatinamente. É muito complexo. É muito complexo, muito. Não é fácil. Assim, acho que quando você está na administração mesmo, que você vê. Porque é o que você falou, muda o paradigma, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma, não dá. É muito profundo, é muito impactante mesmo. Mas vamos indo, a gente tá indo, cara, dando os passos aos poucos, né? Sem contar que a gente, com a nossa dificuldade de pouca mão de obra, né? Poucos técnicos para apoiar, então tantas coisas ao mesmo tempo, realmente é bastante difícil. Mas a gente vai conseguir e eu acho que vai ser bem bacana, assim, vai ser bem legal. É isso então, né, Carolina? Acho que a gente consegue encerrar aí antes que o Instagram nos derrube. Sim. Queria te agradecer muito, né, Alessandra, e ficar à disposição para a gente debater em outros espaços também. Sim, sempre à disposição, é super interesse da ProEx, a questão do direito, dos direitos humanos, a Lília mesmo tem grande paixão aí, né, pela questão dos movimentos sociais, trabalha, mas realmente fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente também está super à disposição. Não sei se a gente já divulgou que as inscrições estão abertas para esse ciclo, se vocês passaram para a gente, que a gente divulga tantas coisas. Se vocês não passaram, passe para a gente um card sobre as inscrições, que às vezes as pessoas esquecem, mandam só o momento que já está acontecendo, né? Então... Sim, não, a gente vai mandar porque as inscrições são pelo SIGA e o SIGA fecha um dia antes, né? Então, eu vou te mandar assim nos próximos dias. Legal. E esse vídeo fica no IGTV e vai para o YouTube também. Então, a gente... não são muitas as pessoas que acompanham ao vivo, mas a gente tem tido uma grande visualização dessas lives, tanto no Instagram e o YouTube que está começando a crescer, né? A gente tem migrado, tem uma bolsista BAP ajudando a gente. E é isso, vai estar à disposição para todo mundo ver. Eu quero agradecer quem acompanhou a gente aí, né? Quem ficou presente. Eu também. Quero agradecer e deixar uma... Um abração e super obrigada de novo para você também, Carolina. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Tá ótimo. Um abraço, Alessandra. Um abraço, obrigada. Até. Tchau. Tchau.